Durante uma sabatina, Renan Santos foi questionado sobre a origem da expressão prendeu, matou e se essa posição não seria radical. A resposta surpreendeu até o entrevistador e mudou completamente o rumo da conversa. E só um complemento, explica pra gente que slogan é esse de prendeu, matou, que o MBL utiliza nas redes sociais. Foi uma coisa completamente espontânea. Foi espontâneo. Houve um assassinato famoso de um ciclista na frente do Parque do Povo, aqui em São Paulo. E eu gravei um vídeo, eu estava ao vivo numa live, e eu estava assistindo e eu fiquei indignado. Eu falei, olha, o que eu vou fazer com um cara que, após roubar o celular desse rapaz, ele toma uma decisão racional de, ok, agora eu vou matá-lo. Ou eu prendo ou mato, porque tinha toda aquela discussão que ela tomou a mídia nos últimos 20, 30 anos sobre, não, mas vamos recuperar. Não é sobre recuperar, um cara que fez isso, ele é a maldade expressa na Terra. Eu prendo ou mato, não existe outra opção. E aí, a internet começou a falar, prendeu ou matou, é a resposta para o crime organizado, no que foi imitado com muito carisma pelo senhor Flávio Bolsonaro como prendeu neutralizou. Né? E fiquei muito, muito impactado com o carisma do rapaz. Mas o que isso significa? Significa matar em conflito com o bandido? Significa defesa da pena de morte depois de um processo judicial? Exatamente qual seria o processo? Significa que se você é um bandido que comete crimes violentos, o papel do Estado, ele pode derivar para dois caminhos. Um, ele te prende. Então, se você se entregou, você será preso, vai contar com o devido processo legal. Se você reagiu, você será morto. Não há um terceiro caminho. Não há um terceiro caminho, não, eu vou fazer agora uma oficina de hip hop com ele para ajudar a reeducá-lo. Não, a cadeia será um instrumento agora de readequá-lo. Se você é um bandido violento, só existem dois caminhos. E não tem que haver um terceiro. A questão é que o direito penal brasileiro e o sentimento de culpa que o legislador brasileiro ficou após o período da ditadura militar fez todo mundo ter medo de falar em tratar bandido como bandido. Então, o prendeu ou matou olha, no meu governo, o foco com o bandido violento é muito claro. Ou prendeu ele, ou matou ele. Não é uma sequência lógica do tipo, eu vou prender ele e depois matá-lo. Ainda que eu acho que a gente tem que trazer uma discussão sobre pena de morte, não no início de governo, porque demanda constituinte, mas é uma discussão que reorienta a cabeça do legislador e do executivo. Olha, é um bandido violento, ou você vai ser preso ou vai ser morto, não tem a terceira opção. Mas o senhor não tem uma posição firmada sobre pena de morte? Eu acho que é necessário ter pena de morte, sim. Agora, eu acho também que... Para alguns casos? Para alguns casos, crimes violentos, hediondos e incontestes, quando não há mais nenhuma discussão sobre a autoria. Então, olha, não há discussão sobre a autoria de um crime violento, excepcional, de um estuprador de crianças. Esse estuprador de crianças já foi demonstrado que ele estuprou as crianças, ele cometeu esse crime hediondo. Não acho que o Estado tem que ter um papel de recuperá-lo. Não há, apenas um dispêndio de energia por parte do Estado e a sensação de justiça perante toda a sociedade passa a se tornar plena. Agora, a dificuldade disso é que você precisa de uma constituinte. Não é nem uma PEC, não é uma alteração na Constituição. É literalmente uma constituinte para fazer tudo do zero. E eu acho que nós temos etapas para tocar as coisas. Diogo da Luz. Falando ainda da segurança, eu acho que essa questão da gente sair de casa com receio de perder a vida por causa de um celular é terrível, sem dúvida. E muitas pessoas perdem, como foi o caso do Vitor no Parque do Povo. Mas eu acho que tem um problema mais abrangente que está crescendo demais no Brasil, que é as facções criminosas tomando conta do território das grandes cidades. Era só no Rio de Janeiro 20 anos atrás. Agora no Rio de Janeiro, é Manaus, é Belém, muitas outras cidades, está chegando em São Paulo também. E a gente vê que tem dezenas de milhões de brasileiros que vivem sob a lei, não do Brasil, mas sim sob a lei do crime. Como resolver isso? Esse é um diagnóstico que a gente vem fazendo e falando que esse é o principal problema brasileiro. Inclusive, o maior problema é a democracia brasileira. Para o momento que a gente não controla o próprio território, a gente não tem processo democrático. A gente não tem Estado de Direito. A base da democracia é o Estado democrático de direito. Uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que pertence ao Comando Vermelho, ela não tem Estado democrático de direito. Ela tem uma lei paralela. A questão que chegou em São Paulo, por exemplo, a Baixada Santista já é inteira do PCC. E eles fazem um tipo de dominância nessa região muito similar à dominância que o Comando Vermelho exerce nos morros. Isto pressupõe uma resposta no formato de guerra. E o formato de guerra que a gente diz é a implementação do direito penal do inimigo e o uso de todo o aparato repressivo do Estado para retomar nosso território. Isso faz parte de uma constatação. O Brasil tem ou não tem territórios controlados pelo crime? Se o Brasil acha que não tem, o que eu estou propondo não faz sentido. Agora, se você perguntar para pelo menos 40 milhões de brasileiros que são obrigados a circular nesses territórios, todos eles sabem que tem. Todo mundo sabe que se você for pegar um Uber na Rocinha, o Uber vai tomar tiro e o cidadão que pediu Uber vai tomar uma surra, que eles passaram um salve proibindo você de pegar um Uber ali. Todo mundo sabe que se você aparecer com uma determinada roupa da Adidas, vamos falar uma marca, numa determinada favela em Salvador, você será morto, porque isso impõe uma espécie de uma marketing para uma outra facção. Portanto, você vive uma lei paralela. Se essa lei paralela existe e existe sobre
o Estado brasileiro, nós temos que passar um fogo nesses caras. Esses caras têm que ser tratados como inimigos, é um inimigo invasor. E aí eu vejo de alguns jornalistas em alguns lugares, nossa, o Renan tá falando de direito penal do inimigo, isso é muito perigoso. Perigoso é o que acontece todo dia centenas de pessoas morrem em confrontos do crime organizado, centenas. Os caras ficam discutindo o sexo dos anjos, não, veja só, estamos agora falando, tá toda... Houve um homicídio de uma determinada minoria, aí para-se o Brasil para discutir. A Marielle, uma vereadora, morreu. Para-se tudo. Tudo bem, pessoal. Mais de 100 pessoas morrem todos os dias. E os responsáveis por isso são as facções. Nós vamos fingir que isso não existe? Porque existe uma espécie de uma leniência e uma aceitação. O brasileiro vai se adaptando a essas circunstâncias e ele vai sobrevivendo. Não podemos aceitar. Chico